Tiago, no segmento de moda que você está inserido na Privalha, já é um segmento que, em termos de SD, já é meio complexo, né? Porque ele já tem, a cadeia inteira, digamos que tem vários problemas no quesito de SD, né? Sim, a moda já é um grande produtor de resíduo, né? Então, hoje, para se ter uma ideia, grande parte do que se é produzido não é vendido. Mais de 30% do que é produzido hoje não é vendido. Para se ter uma ideia, 73% do que é incinerado hoje em aterro sanitário. Então, a indústria da moda é, sim, um grande contribuinte para o impacto de aquecimento global, para o impacto de ESG no nosso global inteiro, nosso mundo todo. Caramba, e aí vem a ideia da Privalha, de, logicamente, pelo business, mas o modelo de negócio que já tem uma proposta para esse segmento complexo de moda trabalhar um pouco diferente em relação a SD, né? A Privalha já na sua essência, ela já nasce como modelo de transformação desse negócio, ou seja, o próprio modelo de negócio da Privalha faz com que as marcas que hoje são os nossos parceiros, nossos clientes, eles deixem parte desse estoque deixem de ser incinerado, né? Então, o nosso modelo de outlet aproveita aquelas trocas de coleção, aproveita aquela mudança de estação e esse estoque ele é vendido na nossa plataforma digital, no nosso outlet. Então, a gente já nasce por essência, ali, né? Por essência, já é um modelo de negócio. Com isso, a gente está falando não só de meio ambiente, mas também sustentabilidade do ponto de vista financeiro também das marcas, Perfeito. né? Porque a gente contribui com o giro desse estoque, o giro aumento de margem, dessa cadeia produtiva, exatamente. Então, desse desperdício. Do ponto de vista ambiental, foi isso que eu falei. Então, a gente contribui também por não incinerar, a cadeia gira de uma forma a reaproveitar o recycling dessas peças, né, desses produtos. Moda é, sem dúvida, o nosso principal carro-chefe, apesar de ter outras categorias, né? A gente atua também na parte de bebida, consumo, na parte de alimento, na parte de home decor. Então, a Privalha também hoje abre outros espaços, mas a moda ainda é o nosso principal carro-chefe. Da parte do cliente, do nosso consumidor, também é uma parte de ESG, né? A gente também consegue ter com que os clientes tenham acesso também a marcas, a produtos que normalmente ele não teria, né? Então, a gente também consegue fazer com acesso a produtos com alto desconto. Então, isso também entra no meio do S aí, do SG. Então, é essa a nossa essência principal como negócio já nascendo com o modelo SG. É isso que nós vamos falar hoje, pessoal. Hoje estamos aqui com o Tiago Nascimento, que é diretor de supply lá na Privalha, e vamos falar sobre SD, no segmento não só de moda, mas no segmento de e-commerce. Como é que é possível fazer isso? E vai ter muita iniciativa prática. Vocês vão ver que vai ter muita coisa prática que a gente vai falar. E ao meu lado, como co-host, Walter, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Alex. Co-host, prazerzaço ter você aqui para bater o papo com o Tiago. Obrigado, viu? É um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que esse tema que o Tiago está explorando e que vocês estão dando oportunidade para a gente conversar é muito rico. Tem muita coisa boa para a gente discutir aqui na frente. Muito bom. Tiago, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Quantos aninhos de Privalha? Conta rapidamente sua carreira aí para quem não te conhece. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu gosto sempre de falar com pessoas que são mais inteligentes do que eu, porque eu sempre não sei se é o caso. Eu sempre saio ganhando no fim do dia. Bom, já conheci o Alex, um prazer estar contigo também. Bom, falando um pouco tempo de Privalha, na verdade, eu estou voltando para a Privalha, é minha segunda passagem na Privalha. Eu estou há 5 meses nesse regresso, mas já trabalhei quase 3 anos na minha primeira passagem. Bom, dentro de logística, dentro de supply, dentro de projetos logísticos, nesse meio, eu já estou há quase 20 anos. Então, apesar da carinha de jovem aqui, eu comecei bastante cedo, então... Mas não tá nem com cabelo branco ainda. Ainda não. Você tá com mais cabelo branco, uma experiência maior. Que eu comecei... Eu já tenho bastante, o Thiago tem pouco. Eu comecei cedo, então eu comecei cedo. Bom, tive a oportunidade de passar, acho que por várias empresas, mas de diversos segmentos. Então, trabalhei em venda direta na Jequiti, trabalhei no modelo de franchising na Água de Cheiro, trabalhei em indústria, varejo diretamente
e e-commerce na Privalha, né? Então, a Privalha é uma relação que eu tenho de um amor enorme, então é uma relação muito boa, me identifico muito com os valores, o que é a empresa, então estou muito feliz de estar de volta e com um desafio muito maior de quando eu saí. Muito bom. E para quem é difícil não conhecer a Privalha, mas eu sempre gosto de falar, né? De falar um pouco da empresa. Para quem não conhece a Privalha, é um e-commerce só com uma característica especial, né? Sim. Conta um pouquinho qual a característica central da Privalha. Legal. Bom, a Privalha ela já está há 15 anos no Brasil. A Privalha nasceu de um modelo já consolidado na Europa, então a Privalha foi criada já com o modelo europeu e inicialmente era a Privalha atuando em 4 países, né? Então atuava na Espanha, na Itália, no México e no Brasil. Depois, em 2016, a Privalha foi comprada pelo grupo VP, um grupo francês, e hoje a Privalha faz parte de um ecossistema de e-commerce, de outlet online, de brand place. Na Europa, são 10 países, onde a gente tem mais de 53 milhões de membros cadastrados. E no Brasil, há 15 anos, hoje a Privalha ela começou com o modelo de outlet online, então o nosso negócio é 100% digital. E hoje a gente já não atua só no modelo de outlet. Então, o outlet é sim o nosso principal negócio, mas recentemente a gente entrou em mais 2 novos negócios, então 2 novas verticais. Então, antes a gente atuava no fim da cadeia, né? Então, no fim ali, a hora que eu tenho uma troca de coleção, eu tenho um estoque sobressalente, eu tenho uma produção que não vendeu como eu gostaria, passa pra Privalha. A Privalha é um meio de venda, o de escoamento desse estoque. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem 18 milhões de membros, 500 mil visitas por dia no nosso site. Então, esse fluxo é um fluxo orgânico. As marcas aproveitam desse fluxo orgânico e os clientes, obviamente, aproveitam muito os descontos e as condições e os produtos ali que a gente tem. Então, esse é o negócio principal, esse é o que nasceu. Recentemente, a gente lançou uma vertical chamada Brands Place. O que é o Brands Place? Além do outlet, a gente também pluga marcas no nosso ecossistema, é o que a gente chama hoje de lojas. Então, a loja online das marcas, aproveitando também todo o benefício, todo o pacote da Privalha, essa vertical pluga também estoques de coleção. Então, isso a gente então pega do início da cadeia ali e pega também. Então, a gente fala que é uma solução completa do digital das marcas. Então, a gente se posiciona assim e entra também uma nova vertical, que é a vertical de ads. Então, aproveitando também o nosso fluxo orgânico, a gente tem a vertical de ads, onde os banners também que entram no nosso dia a dia, no nosso site ali, a marca pode aproveitar também esse ads para trafegar fluxo também para o site dela. E nisso aí, no modelo, para quem não conhece, podemos dar um exemplo do iFood, por exemplo, né, que é um outro modelo, mas que para você cliente, assim como o iFood, nós aqui, pessoal física, pediu no aplicativo a comida em casa, o restaurante é cliente do iFood também, tão importante quanto. Vocês também têm esse conceito de plataforma, onde a marca ali que vende é um cliente de vocês. A marca é o nosso cliente. A marca é o principal cliente. E eu também, como pessoa física que compro no e-commerce, sou o cliente. Sim. Né? Assim a gente como chama... a iFood tem eu e o restaurante, a Privalha tem eu e tem a marca. Sim, né? É bem parecido. A gente, de fato, a gente fala que é um negócio B4B2C. Então, é bem específico o negócio da Privalha. A marca, sem dúvida, a gente chama internamente a marca de cliente. De cliente, perfeito. E a gente chama o cliente final de consumidor, né? Então, esses são os nossos dois bebês unicórnios. Então, a gente cuida com muito carinho ali. E a marca, de fato, entra no centro porque a gente é o nosso grande parceiro. É o que faz com que esse ecossistema exista, né? Com que a Privalha exista. Então, é de fato o nosso foco hoje trazer cada vez a marca, cada vez próxima do nosso negócio. Outra coisa, qual as marcas que se posicionam mais? Eu já sei a resposta, mas obviamente para o nosso consumidor, nossa audiência aqui, é legal saber. Estamos falando de marca mais premium, estamos falando de marca de entrada. A gente se atua mais no mercado premium, então o mercado premium é o nosso grande foco.
a gente gosta de bons negócios. Então, assim, o cliente também procura bons negócios, né? Então, só entro, só tem premium? Não. A gente tem marcas também. Falando de ESG nesse modelo também, assim, uma época da pandemia, a gente também habilitou para pequenas marcas que não tinham e-commerce conseguir se plugar na Privalha para, enfim, ter também giro, fluxo de caixa. Muitas marcas não morreram durante a pandemia porque a Privalha conseguiu ser uma solução de negócio ali. Então, é sim o nosso alvo, o público premium, mas é um premium que, com certeza, é acessível. Então, você entra lá e você consegue se vestir bem, tá bem, num precinho legal. Ô, Thiago, bacana essas informações. Eu tenho uma dúvida que eu queria ouvir a tua opinião, né? Quer dizer, quando a gente trabalha vê grandes empresas atuando com essa viés do ESG ou com esse drive do ESG, né? Então, lá pela Leva, a gente trabalha com várias grandes empresas. E o que às vezes a gente encontra é a empresa questionando um pouco investimentos versus aquilo como custo. Elas não veem como muitas vezes uma alavancagem no negócio, uma oportunidade para melhorar até a operação. E eu sinto que, na realidade, isso aconteceu e acontece bastante com vocês. Melhorar a operação, tornar ela mais, né, até mais eficiente, além de todo o benefício do ESG. Isso foi uma jornada? Teve uma dificuldade inicial? Ou desde o início isso daí foi fácil para vocês plugarem? Boa. Bom, contando um pouco da história, né? Apesar do modelo de negócio, a gente sempre teve muita preocupação de não ser um greenwashing, né? De realmente não ter iniciativas que são vazias. Então, apesar do modelo de negócio assim, a gente sempre teve projetos com iniciativas, então pequenas iniciativas ou projetos que direcionem para o lado do ESG, mas a gente nunca comunicou, talvez nunca olhou com uma visão estratégica. Então, voltando um pouco atrás, como que nasceu, você falando da jornada, né? A jornada ela tem início, tem meio, mas não tem fim. Então, a gente não terminou e está longe de terminar. Na verdade, a gente está bem no começo, a gente está engatinhando no processo de ESG, porque, de fato, é um caminho que é muito amplo. Quando a gente olha do ponto de vista de projetos, iniciativas, onde nasce, na verdade? Para mim, nasce na estratégia. Então, uma vez que a gente define que ESG é um pilar estratégico dentro do nosso negócio, ele orienta para que todas as áreas, todas as pessoas, todas as iniciativas já nasçam do ponto de vista de ESG. Então, essa foi a primeira coisa que a gente fez, né? Então, nascer com uma estratégia ESG. Depois, isso de fato estava disseminado, né? Então, dentro da empresa, recentemente a gente criou uma área de ESG. Então, ajuda, porque falando as coisas como elas são, né? No dia a dia, você corre para o seu core. É isso. Sim. No dia a dia, a hora que o bicho pega, eu vou ver uma embalagem sustentável, ou eu vou cuidar dos meus pedidos que estão na doca e não entregaram, sabe? Então, criar uma área que centraliza iniciativas, etc., ajuda muito. Então, não quer dizer que eu tive a oportunidade, o privilégio de liderar essa área. Então, tenho que citar aqui as pessoas que hoje estão liderando. Então, tem a Luísa, tem o Flávio, que estão lá trabalhando todos os dias, ralando para... Mas não são só eles. Os dois não conseguem fazer absolutamente nada sozinhos. Eles são... orquestradores de iniciativas ali, viabilizadores de iniciativas. Mas uma vez que a gente colocou na estratégia, colocou gente boa e gente competente para tocar essas iniciativas, é ação. Aí é ação. Porque entre a estratégia, entre a intenção e a realização, tem que ter muita ação. Então, eu acho que o nosso diferencial é um pouco isso, sabe? A Privalha, apesar de estar há 15 anos, a gente trata muito como negócios startup, assim. Então, esse ecossistema é muito legal, é muito divertido estar nesse meio, porque a gente tem o poder de empreender todos os dias. Então, criar negócios. Então, não tem
não tem muito o que não dá para fazer, sabe? Então, as pessoas vão buscar alternativas. Lógico que os projetos e tudo que a gente já endereçou, todos os projetos e iniciativas que a gente também está andando, a gente não faz ESG por fazer só. Então, tem que olhar para o negócio. Então, a Privalha primeiro colocou na intenção, criou a área e criou roadmap de iniciativas. Quando que criou a área? A área tem mais ou menos um ano. Um ano, legal. ano. Apesar de ter nascido, né, já com essa lógica de sustentabilidade na cadeia de moda, Sim. Ela somente agora criou uma área mesmo para Sim. estruturar e para alavancar. Uma área estruturada. E aí você comentou de roadmap, né? Sim. E esse roadmap, vocês criaram metas, né? Sim. Bem definidas e bem claras. Sim. Quais são algumas metas que você pode compartilhar com a gente aí? A gente foi na linha de projetos. Então, quando a gente olhou, a gente colocou, primeiro parte de resíduos. Então, tudo que a gente gera de resíduo, a gente ou a gente vai minimizar para quase zero, ou de fato zerar, como a gente zerou em algumas coisas. Então, começou toda a parte de resíduo plástico, toda essa... Então, olhando para todas as etapas, desde o copinho plástico até o filme stretch, toneladas que a gente usa na operação, tudo isso foi revisto. Então, essa era uma das principais metas. Depois, a parte de entregas sustentáveis, né? Então, a gente também foi atrás de parceiros que viabilizassem entregas sustentáveis. Ainda é uma dificuldade no nosso ecossistema, está muito concentrado ainda no Sudeste, a gente ainda tem... um desafio da malha logística ainda. Enfim, carros elétricos não conseguem atravessar ainda até o Nordeste, então a gente ainda concentra muito perto do raio de atuação do nosso centro de distribuição, que fica em Extrema, em Minas Gerais. Então, esses foram talvez os principais iniciativas ali que nasceram, né? A gente vai buscar certificações de ESG, então isso também está rodando. A certificação, na verdade, é só o selo, é só a coroa. Como eu falei, é uma jornada, não é uma jornada fácil, é uma jornada longa, é uma jornada de muito, muito suor, mas que ela endereça uma série de projetos. Então, dá para dizer que deve ter, assim, falando por baixo, deve ter pelo menos uns 40, 50 projetos rodando, e as metas viram projetos porque elas já nascem, na verdade, com a pegada ESG. Então, tudo que a gente começa, a gente olha do ponto de vista de ESG também para conseguir englobar, para que no fim a gente some pontos na cadeia ESG como um todo. Caramba, né? Então, 40 para 50 projetos. Pensa, você que pega os clientes lá, tem muito cliente que não soma 5, não tem não? Não, é isso mesmo. Assim, eu imagino o desafio que é o dia a dia do Thiago e do time dele, né? Com tudo isso de projeto. Agora, aproveitando essa questão de projeto, uma coisa interessante, você consegue dar um exemplo de uma oportunidade que virou um projeto e como ela impactou o seu negócio? Aí falando por que também tem 40, 50 projetos, tá? Porque quando você abre a caixa de Pandora do ESG, não é só meio ambiente. Isso. Tá? Ter Vocês processos... já tem projetos nas 3 letrinhas. Nas 3 no letras. E, então, no S e no G. Exato. Então, assim, quando você fala ter todos os processos documentados, ter um código de ética entendido e compreendido por todos. Isso é projeto, sabe? Então, não são só projetos de sustentabilidade, é projeto de formação de alunos da faculdade. Então, são iniciativas sociais. Então, engloba realmente... as 3 letras. Engloba realmente muita coisa. Então, por isso que tem bastante projeto. Trazendo para a prática, assim... A gente começou, como eu falei, acho que tem bastante projeto que já é um case de sucesso, assim, para nós. Um deles, e quando a gente fala de e-commerce, né? Todo mundo que recebe seu pacotinho lá, você recebe num flyer, e esse flyer geralmente é de plástico. Então, começou aí, a gente tinha um desafio de trocar nossas embalagens para embalagens 100% sustentáveis. Então, começou-se um projeto para descobrir quem era o fornecedor, se tinha algum fornecedor com embalagem biodegradável que atendesse às normas de ESG. Então, a gente começou um projeto lá atrás e
achamos um parceiro e conseguimos viabilizar um projeto que hoje a gente tem 100% das nossas embalagens são biodegradáveis, ou seja, são plásticos que se decompõem de 6 a 15 meses dentro do ecossistema. E melhor de tudo, e a gente ainda conseguiu um saving. Então, o meu chefe, ele ficou muito feliz, porque eu falei, olha, chefe... Cara, é um projeto 100% pensando no né, do environment, e ao mesmo tempo te gera o saving. Esse é o viés que a gente tem, esse é muito legal. Então, assim, todos os projetos que a gente está colocando em SG, eles têm que custar o mesmo ou menos. Então... E o legal é possível. É possível. E muita gente tem essa trava na cabeça. É possível. Cara, se eu vou fazer esse dia, eu vou gastar mais. E não é uma verdade. É possível. Entregas sustentáveis, então a gente também tem um parceiro de entregas sustentáveis, onde a gente, de fato, conseguiu um parceiro menor, um parceiro que também precisava de um grande volume, um grande cliente na sua carteira. Falou, a gente topa também fazer negócio, vamos fazer negócio juntos e vamos alimentar esse ecossistema, E esse parceiro é elétrico, é isso? Carros elétricos. Carros, então, motos, carros caminhões, e motos, o que é? Carros e motos elétricas. Last Mile a gente entrega em carros elétricos. Então, hoje, mais ou menos 7% das nossas entregas já são entregas sustentáveis. A gente quer aumentar ainda. 7%? 7%. Você vê que vocês já estão com iniciativa, já estão com o parceiro, mas é 7%, né? Ainda é baixo. Para chegar a 93%, vai chão ainda, né? Você colocaria aí esses faltantes dos 93%. Qual a grande razão? Custo, que pode ser mais caro ainda, indisponibilidade, como por exemplo, você pegar alguns estados, né, que não é região sul-sudeste concentrado, que não tem nem o caminhão e não tem nem onde carregar, por exemplo. Quais são os principais desafios de você pegar esses 93% do Last Mile? Porque é Last Mile, né? Sim, sim. Se a gente estivesse falando na cadeia inteira, é muito complicado. Porque você não vai pegar o caminhão gigantão, né? A carreta e fazer o middle mile já é mais difícil. O middle mile é difícil, né? O primeiro ali de CD para CD é difícil. Mas o last mile, teoricamente, é mais possível. Mas o que bloqueia? Sim. Acho que realmente a falta de parceiros. Então, quando a gente vai abrir, ainda não temos uma grande oferta de fretes. Hoje, 100% da nossa distribuição é terceirizada através de parceiros. A gente não tem logística de distribuição própria. Então, é uma dificuldade encontrar parceiros que hoje têm essa possibilidade dentro. E depois o custo. Então, o custo também é um inviabilizador ainda. Quando eventualmente acha um parceiro, ele está mais caro que os outros. Sim, porque... é tudo uma questão de volume, né? Então, o volume, ele manda muito no e-commerce, né? Então, baixa demanda, baixo volume, logo o custo é alto. Isso ainda falando do ecossistema, quando a gente fala de entregas ainda São Paulo, Sudeste, que é o possível. Perfeito. Fora do ecossistema Sudeste, que é onde talvez estão concentrados os maiores volumes, os maiores centros de distribuição, é a dificuldade realmente de chegar em outras regiões, né? Então, Sul, Sudeste, ainda... o Sul, Nordeste ainda é uma grande dificuldade, que é talvez o grande desafio da logística para os próximos anos, é como a gente amplia essa redistribuição também para outras regiões do Brasil. Perfeito. Agora, você comentou da embalagem, vamos voltar, que é um case muito legal, né, Walter, da embalagem. Nossa, muito interessante. Esse da embalagem, como que funciona? Por exemplo, fala grandes marcas que estão com vocês lá, famosas para o público aí. A gente tem Morena Rosa, a gente tem Hugo Boss, tem... recentemente a gente teve a Hering. Isso aí, vamos pegar essa ideia, Hugo Boss, Hering e Morena Rosa, vamos pegar essas duas. Eu perguntei disso para embalagem pelo seguinte, imagina quando você vai pegar e vai vender, né? Você vendeu pelo site de e-commerce da Privalha alguma peça da Hering ou alguma peça do Hugo Boss. Nesse momento, essa peça, vamos supor que seja uma camiseta, para todo mundo tangibilizar aqui. Essa camiseta está no seu CD e você que embala. Sim. E vai com a sua caixa, não vai com a caixa do Hugo Boss e da Hering. Não. Isso era uma pergunta interessante para você entender. Hoje, o que a gente chama de 1P, que é o nosso negócio de outlet, 100% passa no nosso centro de distribuição. Tá. Então... Porque, na verdade, no modelo de negócio, a Hering e a Hugo Boss, apenas como exemplo de todos que vocês têm lá, elas já mandam as peças para você, que já fica no CD antes da venda, na sua grande maioria. A gente tem... É uma boa pergunta essa. É uma boa pergunta, porque eu achei que você não ia perguntar do modelo de negócio da Privalha. E o modelo de negócio da Privalha é único. Ele é muito complexo
para alguns, mas eu vou tentar simplificar aqui em talvez três principais. Então, tem um que sim, uma parte do que a gente negocia, o estoque vai antes. E aí, as nossas campanhas, elas duram de 7, 10 dias, é onde a gente abre a oferta, então é flash sales mesmo, então a campanha dura esse tempo, é estoque limitado, não tem todos os tamanhos, não tem todas as cores, é realmente uma oportunidade de compra. Achou compra, senão Achou fica sem. compra. Ó, E audiência, hein, Alex? Ó, fala pra audiência ir lá na Vai dar Privalha. cupom de desconto no final. Já tem cupom, já tem 90% de desconto até, se você entrar no site, você vai ver. Mas é realmente compra por oportunidade. Então, quando o estoque já está, é realmente a entrega, é onde a gente tem maior oferta, são as marcas que de fato vendem mais, tem mais volume, só que a gente também trabalha com marcas de nicho, marcas que o volume é menor, etc. Para esses a gente tem um outro modelo, que é um modelo que a gente chama de reserva de estoque. Então esse como funciona? A gente sobe a campanha, sobe a oferta, ele vende, depois da venda a gente aciona o supply chain. Isso. Aí vem da marca. Aí a gente cliente, manda o pedido para a marca, a marca nos entrega, cliente, ali a gente faz um cross-docking e faz a distribuição. Nesse cross-docking troca a embalagem para de vocês. Troca a embalagem, porque vem em caixa master, vem caixa master, e a gente vem caixas com grandes volumes. Perfeito. Então imagina, você faz o picking ali, monta as caixinhas. Eu já faço o picking, já monto os pacotes, eu já faço, na verdade, o nosso processo ele é um processo mais inteligente, então, aí falando de logística também, que eu gosto, lógico. então a gente já faz o check-in fazendo o picking. Então, no fim, quando eu termino a conferência, os pedidos já estão prontos, a gente só embala e faz o envio já para os clientes. Então, esse é um segundo modelo. Um terceiro modelo é o que a gente chama de pós-produção. Então, tem marcas também que produzem depois da venda. Então, a gente faz a captação da venda, depois passa o pedido para a marca produz, e aí entrega também já sob medida. Aí sim já não é só oportunidade, aí eu já tenho mais uma variedade de tamanhos, de cores, etc, que a gente consegue disponibilizar também a um preço legal. Então são basicamente esses 3 modelos de negócio que passa. E aí sim a gente reembala porque ele vem em grandes embalagens e a gente coloca em fracionável. Sim, sim. Então, porque o desafio seria muito maior se tivesse que convencer todos os seus clientes a trocar a embalagem para biodegradável. Mas como você tem esse poder ali de colocar a sua embalagem, você consegue ter virado essa chavinha de embalagem rapidamente. Isso que é interessante, né? Então a gente hoje distribui mais de 400 mil pedidos por mês. Então são mais de 400 mil embalagens que são enviadas pro globo. Então, onde isso num P é muito interessante, que se você colocou, a gente sim consegue fazer isso e a gente consegue concentrar. Sendo um agente de transformação, o nosso futuro é como é que a gente consegue fazer isso também no 3P. Isso. Como que a gente consegue ser uma solução para o e-commerce também tradicional das marcas para replicar as iniciativas que a Privalha tem também no ecossistema das marcas. Essa um pouco a nossa intenção de conseguir fazer, não só fazer... falar, mas também fazer pelo exemplo, né? Então, é um pouco de... E mostrar que é possível, e mostrar que é super possível. Mas o case da embalagem, para nós, tem sido muito legal, muito interessante. A gente também tem sido abordado. Eu gosto muito de benchmark, eu gosto muito de fazer e gosto também de receber. Então, eu compartilho muito das iniciativas, porque a gente está falando que um dos pilares também do ESG é compartilhar. É compartilhar conhecimento e apoiar ao ecossistema. No final, não tem competição em ESG, pelo contrário. A gente tem que se unir em ESG porque a gente tem um objetivo comum, né? Que é o planeta. É o planeta. Esse é o nosso objetivo comum. Então, isso que é o mais interessante. Então, eu estou sempre aberto a compartilhar, enfim, a trocar para que a gente sempre tenha boas práticas trazendo também para o nosso mundo. Tiago, uma coisa importante, pela toda a complexidade da tua operação, eu imagino que também é um desafio de inovação, né? Você tem que estar se inovando e acompanhando toda essa dinâmica de mercado. Uhum. Como é que vocês tratam na Privalha a questão de inovação? Vocês têm um grupo, vocês estão conectados a hubs de inovação? Como é que é a inovação para vocês? Sim. Inovação, a gente tem hoje todas as áreas, na verdade, a gente não tem uma área centralizada de inovação,
mas, como eu falei, pela própria característica da Privalha, por ter nascido nesse modelo mais startup, nesse modelo, a gente tem uma dinâmica muito fácil. Então, o nosso escritório já é um escritório que ele já viabiliza mais a conexão entre as pessoas. Então, a gente já senta meio junto, não tem salas fechadas. Então, acho que todos os detalhes que a gente tem no nosso dia a dia já é um detalhe de inovação. Então, isso já para mim, já traz um benefício. Eu não tenho uma área, mas a gente tem um espírito de inovação. Outra que é apoiado desde o CEO, a gente não tem só... a gente tem empreendedores na nossa equipe, né? Então, é uma equipe de empreendedores e a gente fala muito sobre erro. Não o erro de forma pejorativa, mas a gente coloca muito em evidência que é possível errar. Erro, a gente fala muito de erro e aprendizado. Erro e aprendizado. Então, todas as nossas reuniões de resultados, a gente traz erro, aprendizado e conquistas. Por quê? A gente está mostrando todos os dias nas nossas ações com as pessoas que é possível inovar, que é possível arriscar, que é possível errar. Então, essa atmosfera, ela já corrobora já direto para a inovação. Então, e a gente precisa inovar, porque tem um monte de desafio, não dá para fazer mais do mesmo, tem que inovar realmente todos os dias. A vantagem desse nosso jeito mais descomplicado é que a gente minimiza a burocracia. Então, às vezes dependendo o que é, assim, falando bem legal, tem ideias que a gente tem de manhã e a gente está executando à tarde. Então, isso é muito legal. Uma empresa ágil, né? É mais ágil. Perfeito. E a gente erra rápido e, enfim, vai corrigindo e não tem muito problema, não. Legal. E fala mais uma iniciativa que você tem de SD, ainda do E. E daqui a pouco a gente passa para o bloco de S, que você também tem iniciativas ali do bloco social, né? Sim. O centro de distribuição, ele é uma grande oportunidade, né, de olhar. Quando a gente fala de resíduos, a gente começou, na verdade, olhando para tudo, quando a gente viu de resíduos, né? Desde o copinho plástico. Então, e aí esse copinho plástico é de consumo interno da Privalha ou do consumidor ou do cliente? Não, de consumo interno. Então, assim, perfeito. Eu estou falando de detalhes, né? Detalhes. Então, o SG, ele nasce dos detalhes. Até a frutinha que a gente recebia no café da manhã, que ficava disponível, tinha algumas que vinham com embalagem em plástico. Então, assim, não, a gente sabe. Então, são detalhes. Perfeito. Quando a gente olhou para resíduos, a gente usava muito filmes trash também na operação. Infelizmente, a gente não conseguiu zerar 100%, mas a gente reduziu boa parte disso. A gente foi também buscar uma inovação, que é a inovação simples, né? Então, a gente vai muito para o lado do simples, que é uma cobertura, uma capa, que é um material que não agride o meio ambiente. Então, uma capa que ela é reutilizável, na verdade. Então, a gente utiliza de 6 meses até 2 anos a mesma capa que cobre o plástico e assim a gente substitui o filme stretch. Então, a gente já está reduzindo quase todos os resíduos plásticos dentro da nossa operação. Então, esse da capa é interessante. Vamos pensar, foi lá a embalagem, que já é a embalagem, né? Já biodegradável, fez um packzão lá, foi um monte de caixa. Aí, em vez de você estrechar, né, tudo isso aí, você põe uma capa. Uma capa. Aí você prende como isso? É uma capa que ela veste o pallet. Então ela já é quase que como se tivesse um elástico. É um elástico, é quase um lençol com elástico. Um lençol com elástico, é isso? É isso. Aí põe para ela é uma capa que ela foi feita sob medida. Então quando a gente recebe os produtos, eles vêm em caixas master, e a gente já coloca ele em bins. Esses bins eles já ficam prontos para o processo de picking. Perfeito. Então, quando a gente transfere da caixa para o bin, a gente já cobre esse pallet, porque a gente armazena ele em altura. Então, quando a gente vai colocar um projeto desse, a gente não só olha para o lado SG, tem que olhar para a segurança. Será que esse pallet não tomba? Será que não corre risco de cair? Então, quando a gente começa um projeto, a gente tem que olhar um monte de variáveis dentro da operação para conseguir. E essa operação do plástico, dessa cobertura, ela provavelmente, inclusive, reduziu o custo. Reduz custo. Olha que interessante. Todos os projetos que a gente fez, o de fretes, o de embalagem, esse da capa reduziu o custo. Outro que é um projeto muito legal também, antes a gente tem uma parte também da logística reversa. A gente tem 2 reversas dentro da Privalha. Tem a reversa, que é o que volta do consumidor.
Então, isso a gente trata como a primeira perna, e tem produtos também que a gente devolve para a marca. Então, tem as campanhas que a gente, modelo talvez consignado, então não zerou o estoque. Não zerou o estoque, a gente tem a devolução. Antes a gente tinha caixas de devolução, hoje a gente reaproveita, então 100% do que a gente devolve hoje, que a gente utiliza em logística reversa, é caixa reaproveitada. Então a gente não faz mais compra de caixa para fazer a logística reversa. Então 100% é do que a gente vende de check-in. E o resto que sobra, a gente tritura. Então começa um projeto agora de triturar, porque também usávamos, ainda não é 100%, mas usa plástico bolha para enrolar produto, para não danificar. A gente também passa a substituir isso por papelão triturado, que também protege e consegue, das caixas que a gente descartaria e que a gente jogaria fora. Então, são iniciativas como essa que a gente tem trazido para a prática que, tem ajudado muito, não só na parte do planeta, mas saving como negócio. O teu cliente enxerga valor nisso? É o nosso desafio. Até perguntar dos dois, do cliente e do consumidor. É o nosso desafio, assim. Então, o cuidado que a gente tem na comunicação é exatamente para não ser um greenwashing, né? Então, a gente prefere mais fazer do que falar. Então, é ainda um momento de construção. Ainda eu não acho que está no momento de falar, ou de divulgar, ou de aproveitar essa onda, exatamente porque é um modelo que a gente quer consolidar, é um modelo que a gente, de fato, quer ser um agente de transformação. Eu acho que isso vai ser percebido ao longo do tempo. As novas gerações já olham muito para isso. Elas já olham para o modelo de consumo. O poder, né, do consumidor, falando do consumidor. O consumidor final hoje já toma decisões. Para mim, esse é um dos grandes motivos pelo qual nós estamos falando sobre ESG hoje nesse podcast, é porque ESG só toma corpo no mundo, para mim, por alguns motivos. Independente de ordem. Motivo que Wall Street, todo o segmento financeiro, dá valor hoje. Motivo, valuation. Motivo, empréstimo, venture capital, investimento hoje privilegia de alguma maneira, seja com juros mais baixos ou de aporte de capital em empresas desse tipo. Sem dúvida. E o quarto motivo para mim é que o consumidor final já deixa de comprar em algum lugar que não seja ESG e compra de algum lugar que é ESG. Então, se você, por exemplo, pega, né, e assume essa bandeira, for Privale, um e-commerce, outlet, que é sustentável, é ESG por essência, teoricamente é uma propaganda, né, que vai converter mais vendas na teoria, mas super legal você comentar dessa responsabilidade do medo de não fazer greenwashing. Sim, né? é exatamente do ponto de a gente prefere muito mais fazer do que vender o que estamos fazendo, né? Até o cuidado de estar aqui com vocês, no sentido de também falar as coisas que já estão feitas, né? As coisas que já viraram case, já são ultrapassados, agora entra no ciclo de inovação, no ciclo de melhoria contínua, que esse também faz parte. Também não dá para entregar e parar. Mas falando do ponto de vista do consumidor, eu acho que não é que o consumidor vai preferir... Isso está perto. Eu acho que não é que o consumidor vai preferir comprar de empresa ESG. Eu acho que quem estiver fora do ESG está fora do mercado. Eu acho. Então, não é que eu vou preferir ou não. Na verdade, assim, se você não você está fora. Assim, em pouco tempo, a gente vai ver essa transformação e eu espero que assim seja. E a gente vai conseguir melhorar todo o ecossistema de algum jeito. Eu tenho brincado muito, né, quando eu dou palestra sobre isso, de usar a frase do ISO, né? Até falei isso lá na privada. Verdade, falei, né? É verdade. Eu falo que o ESG é o novo ISO. Sabe por quê? Cara, você lembra quando lançou o ISO lá atrás? O vendedor da indústria, né, vai vender uma cadeira, né? O cara chegava para a empresa e falava, olha, você tem que comprar isso, sabe porque eu tenho o ISO, padrão de qualidade. Cara, caramba! É uma certificação, cara, né? Que diferencial, eu tenho uma certificação ISO 9001 aqui, que minha cadeira é produzida de acordo com o padrão de qualidade. Cara, vou comprar desse fornecedor. Era diferencial competitivo. Você está atestado, e hoje, né? não tem nenhum vendedor que vai falar que tem ISO. Ninguém vai falar, pô, que idiota, ninguém vai falar que tem ISO. Porém, se você não tem, você não está no jogo. É o que vai acontecer com o ESG. Mas, para mim, é a lá ISO. A gente ainda está na vantagem competitiva. Sim. De você poder usar como argumento para vender melhor. Daqui 10 anos, 5, obrigatório. 10, 15, vai ser igual o ISO. Ninguém vai falar, nossa, você não tem? Simplesmente você nem está no portfólio. Você não está no jogo. Vai chegar a Privalha, o que hoje não dá para fazer, acho que economicamente, vou chutar, né? Talvez você não tenha essa resposta.
Você não consegue hoje, até por complexidade, chegar nas marcas e falar, marca, você não vai estar comigo porque você não tem score tal de SD. Você ainda não tem esse dado, Não tem, né? ainda não Mas tem. imagino que vai ser uma evolução. Vai ser, Concorda ou não? vai ser sim. A Privalha quer se colocar como um agente de transformação isso. de SG. Então, o ecossistema que a gente está empregado com a gente mais de 1.500 marcas. Então, imagina o poder de transformação que a Privalha não se tem. Arrasta as 1.500 que a gente consegue fazer. E sem dúvida, assim, o consumidor não vai querer essa marca. Não vai querer. Ele não vai querer essa marca, ele não vai entrar, ele não está no jogo. Então, de alguma maneira, quem obviamente está construindo, quem está começando agora, e quem já começou já está em vantagem competitiva para mim, quem já está há muito tempo aqui. Quem está começando agora, e talvez meio atrasado ou meio a trancos e barrancos, porque ainda para mim é uma descoberta. Eu vou dizer assim, que eu tive o privilégio de liderar essa área, e eu tô aprendendo todos os dias, assim, é um aprendizado contínuo, assim. Então, cada vez que eu me deparo, eu descubro um negócio, eu falo, meu Deus, que isso, eu nem sabia que isso estava no SG, assim, eu nem sabia que era pilar do SG, eu não sabia que algumas normas, algumas coisas, eu falei, cara, na hora que você abre realmente a caixa de Pandora, você fala, é bastante coisa, o vínculo com o empregado, etc. Então, quando você vai no mínimo do mínimo detalhe, bom, é complexo, tem muita coisa para fazer, mas também, assim, a maioria das empresas, elas já tentam, e a lei, na verdade, ela já blinda um pouco, né? Então, o próprio, quando a gente fala todos os pilares do SG, a gente já é obrigado a ter licenças, a ter algumas coisas para funcionar. Então, de carona, você já está mais ou menos adequado. Mas quando você olha o que precisa fazer, você fala, meu Deus, eu tenho trabalho para alguns anos. Você sabe que eu vi um modelinho, não é nada exclusivo, pelo contrário de mercado, né? Que tem alguns lugares que já colocam escala de maturidade SD dentro da empresa, né? E lógico, você pode ir parâmetro, indicador por indicador. Por exemplo, é o Ethos. O Ethos é um instrumento que eu até recomendo para muita gente, que tem muito completo o Ethos em termos de parâmetro. Mas o legal é o teórico conceitual muito divertido, que é assim, são 4 níveis, né? Não sei se já viram esses 4 níveis. O primeiro nível de SD da empresa é cumprir a lei. Então, tipo, essa empresa é SD, estágio de maturidade 1, ela cumpre a lei. Do tipo, bem básico, cara, os funcionários próprios são registrados e os terceiros também têm que ser registrados. Na verdade, você fala, não é que você simplesmente está cumprindo a lei. O cumprir a lei é estágio número 1 de um ESG. E essa lei que eu desenhei para S de social ou de funcionário, ela vai ter um cumprimento de lei também de descarte, um cumprimento de environment e por aí vai. O segundo estágio é quando você já consegue propor iniciativas na sua empresa que se preocupem internamente com você e que já não sejam da lei, ou seja, você já está fazendo alguma coisa que não é a lei. Você, por exemplo, diminuir os seus resíduos não é lei e você já está fazendo. Você chegou no estágio 2 interno. O estágio 3 é quando você faz o interno e começa a fazer o externo. Você começa a falar, não, cara, agora eu estou fazendo a lei, mais iniciativas internas de SD, agora eu já estou fazendo iniciativas com toda a cadeia que está em volta. E o último que é legal chama protagonismo. O que é esse último conceitual? É quando você, na verdade, é um agente protagonista de incentivo à mudança. Você é um agente de transformação. Você é um agente de transformação do mercado como um todo. Então, cara, você vai levantar a bandeira de ir lá na rede social e fazer campanha, e fazer evento, aí você vira um protagonista de agente de transformação da mudança. Não é nem você fazer a lei, nem você fazer o seu interno, nem o quem te fornece os seus externos. É você ser protagonista. Muito legal, né? É muito legal. Esse estágio. E é uma evolução. Né? Muito legal. Pô, por enquanto, só de fazer a lei, estágio maturidade já é legal. Sim. Agora, nessa linha que o Alex falou, uma coisa importante é que a gente sabe da cultura organizacional, que ela é muito... ela é um grande desafio para que a coisa ande. Como é que vocês tratam desse tema dentro dessa... viés ESG, desse linha ESG. Muito legal isso. A gente vive realmente um choque de culturas, né? Começa o choque de gerações ali, que tem uma geração, ou tem gerações que estão muito mais engajadas, é muito mais fácil você explicar e você iniciativas já nascerem assim, e tem públicos e tem pessoas que ainda precisam entrar nesse meio, nesse mecanismo para a roda girar.
É, a gente, a gente por nascer ou por ter já essa pegada desde a sua origem, meio voltada para o SG, não tem sido um desafio para nós essa mudança cultural, sabe? Mas ela é super importante. Ela é super importante. Por quê? Quando uma iniciativa nasce, quando você está alinhado à cultura, quando você está alinhado à estratégia, as pessoas já são orientadas e elas te cobram. Ou seja, eu já fui cobrado, isso é muito legal. A gente fez uma reunião de resultados e a gente abre no fim para perguntas e tudo. E uma pessoa perguntou por que eu recebi um produto pequeno numa caixa grande. Eu falei, aí me colocaram para responder essa pergunta. E eu falei, erro de processo. É um erro de processo que, de fato, a gente precisa olhar para isso. Ou seja, pessoas que não tinha nada a ver com a área dele, ele olha e fala assim, bom, vocês estão entregando produtos com vazio, vocês estão mandando mais resíduo pro... Então, são detalhes que é muito... De ver, como eu falei, de ver o plástico na fruta e se incomodar que tem... poxa, a gente não é ESG, por que a gente está entregando fruta com... Sabe? Então, entra nesses detalhes e acho que quando o projeto a gente já começa a prestar atenção e fazer com que as iniciativas já nasçam com essa pegada, ajuda muito. Mas hoje a gente não enfrenta grandes resistências, pelo contrário, aumenta o engajamento. A gente tem comprovado que o engajamento e as pessoas se identificam muito mais como... Pelo contrário, já tem até uma pressãozinha já. Tem uma pressão e as pessoas sentem orgulho. Eu sinto orgulho de trabalhar numa empresa que tem essa preocupação. Eu sinto orgulho de trabalhar numa empresa que se preocupa com os stakeholders, com a sociedade. Eu sinto orgulho de estar nessa empresa. As novas gerações, as pessoas no geral, eu acho que sentem muito orgulho de estar nesse ecossistema, porque vai além do trabalho. Vai além do trabalho. Isso é muito legal e muito inspirador também. Boa. E aproveitando que a gente está falando de stakeholders, vamos para algumas iniciativas do S que vocês têm, ou seja, iniciativas voltadas para o social. Quais são 2 ou 3 iniciativas que vocês implementaram lá? A gente já tem programas, já tinha também programas sociais. A Privalha já, como um todo, o grupo VP já tem, a gente tem o que chama de Solidarity Day. Então tem um dia que a gente de fato faz um day off para eventos sociais, então a gente contribui, escolhe anualmente alguma comunidade, alguma escola, algum orfanato, alguma coisa para a gente fazer um projeto, fazer um trabalho. Hoje a gente tem em média 5, 6 eventos desse por ano, onde a gente envolve funcionários, a gente envolve pessoas ali para participar de projetos sociais. Um projeto muito legal que nasceu também dessas iniciativas, a gente também tinha descarte de produtos, né? No fim, tem produtos que vêm com qualidade ruim, não é qualidade no sentido de não é possível consumir, mas também não é possível vender para o consumidor final que está buscando um produto. Veio com furo. Veio com furo, veio com uma tag, veio com alguma coisa que está diferente. Então, a gente começou um projeto que chama Desapegos da Pri. Esse projeto também, a gente trouxe trabalhadores próximos também do CD ali, costureiras e pessoas de artesanato, etc., para fazer uma grande reforma nessas peças que seriam descartadas, e a gente voltou a dar uma nova vida também para essas peças, então trazendo para venda mesmo. Então a gente fez lojinhas internas para funcionário, para pessoas que estão no ecossistema de trabalho ali da Privalha. Então a gente teve mais de 6 mil peças vendidas num evento que a gente fez, ajudando ali a comunidade em trabalho, etc., e também dando uma nova vida para essas peças. E recentemente a gente fez uma parceria com a FAEX, Faculdade de Extrema também, para capacitação de jovens. Então a gente já conseguiu fazer capacitação de mais de 100 jovens. Então outros profissionais ali, eu ainda tem o meu dia ainda vai chegar, mas já tem pessoas que já estão
a gente disponibiliza mesmo um dia de trabalho ali, usa o nosso espaço interno, então os jovens vêm até o nosso centro de distribuição e ali tem um dia de transportes, um dia são da faculdade de logística, né? Então um dia de transporte, um dia de warehouse, um dia de gestão de estoque, então qualidade, eles têm ali uma formação, não só a formação, mas também eles ouvem de profissionais que já estão no mercado, um pouco falando de carreira, um pouco falando de desenvolvimento. Então, a gente faz isso nessa parceria de forma voluntária e, bom, para a gente tem sido também um aprendizado, é muito legal estar conectado também com essa galera. E que olha que bacana, né? A gente fala, né? Extrema é um polo logístico e que, de fato, tem dificuldade de mão de obra. Lógico. Um monte de gente vai para lá, para uma cidade pequena, se já é difícil contratar um dirigente, exatamente. Cidade pequena. Então, extrema, o índice de desemprego é muito baixo, perto de zero. Então, é muito, muito baixo. Então, é difícil, é um desafio mão de obra. É um desafio espaço, é um desafio infraestrutura e é um desafio mão de obra também. Então, legal esse tipo de projeto porque ele vira um ecossistema também. Então, amanhã, essa nova geração que está vindo para o mercado de trabalho, olha o cara que está no CD lá, né? Olha a Privalha como uma marca que eu gostaria de trabalhar, uma marca que me inspira, enfim, já conheço o negócio, me identifico, então é um plantio que eu nem sei se a gente vai colher, né? ESG é aquele plantio que talvez a próxima geração que vai colher. Então, é um pouco desse... Falando de... E aí, assim, esses são os principais ali que hoje... Então não é e tem outros no pipe aí, mas... Eu vou falar quando a gente fizer. Pronto. Eu gosto disso. Ele só fala quando tá pronto. Eu só falo quando tá pronto. Greenwash zero. Greenwash zero. Opa! E para fechar, G, você até comentou rapidamente alguns, mas alguns projetinhos de governança. A gente começa back to the basics. Então, assim, é realmente olhar para o nosso... Esse é um pilar bastante complexo, né? É um pilar que, de todos eles... Porque, bom, parte... Já é como você falou, já é lei, a gente já precisa ter de qualquer jeito. Hoje, assim, o nosso principal desafio tá voltado para os processos. Então, a Privalha, por ter essa dinâmica, a gente muda muito o processo. Então, a gente está hoje grandes iniciativas, que, como eu falei, não está só dentro da área de ESG, mas está como a empresa toda, que é realmente documentar, ter muito bem claro todos os processos, ter isso muito visual, muito claro para as pessoas. Então, esse talvez seja o nosso grande desafio hoje, que é ter todos os processos certinhos, documentados, tudo isso muito bem claro e muito bem exposto, né? Então, essa mudança e essa dinâmica faz com que realmente... Precisa de alguma plataforma, ferramenta para fazer isso ou não? A gente está testando um monte delas. A gente tem testado um monte delas. E algumas já estão em fase aí de validação. Inclusive uma bem legal, eu não me recordo o nome, mas é uma que a gente está testando, que ela usa por inteligência artificial. Assim, então, é fácil você... através da entrevista, você vai fazendo entrevista com quem faz o processo e a pessoa vai conseguindo mostrar o processo, você grava e no fim ele monta um fluxograma. Ele monta já um fluxo um fluxograma já com uma instrução de trabalho, então de uma forma bem dinâmica, é bem legal, mas ainda estão todas em testes, porque, bom, tem muita possibilidade, mas assim, é básico, tá? Então, assim, o velho Excel, o velho PowerPoint, no fim, funciona muito, assim. Então, a gente tem feito também bastante coisa. É que, quando ganha escala, é muito mais fácil a gente otimizar, né? Então, a gente vem trabalhando para tentar otimizar, para tentar ter isso. Então, só que tem... como eu falei, essa é a caixa de Pandora que a gente está abrindo com mais cuidado agora, com mais pé no chão, porque ela talvez o grande desafio, porque o que é lei, beleza, tá ali, mas tem uma série de outras coisas que a gente precisa avançar e avançar rápido. Como que vocês estão fazendo nessa questão de governança
com terceiros, seja terceiros que você contrata para prestar serviço ou até as próprias marcas que são os seus clientes, né? Vocês já estão criando esses vínculos de governança com eles, transparência de dados, tem algum projeto desse? Sim, a gente começa com contratos, né? Então, Tá assim, bom. todo mundo precisa ter contrato, todo mundo precisa estar com algum vínculo, com o vínculo documentado com a Privalha. Então, isso é iniciativa também. Então, bom, eu falo, você abre essa caixa de Pandora, você fala, bom, agora deixa eu... Uma vez que você abre, você vê, você tem um as-is. As-is. Você tem um as-is. Aí você vê um gap e agora vamos trabalhar em cima desse gap. Então, hoje é básico. Então, é nesse sentido. Vamos, contrato, vínculo, tudo tem que estar muito bem documentado, tudo tem que estar muito bem claro, muito bem transparente para essa relação. A parte de digitalização tem ajudado muito, né? Perfeito. Então, a gente já assina mais contrato digital, já fica documentado. Então, essas coisas já hoje ajudam e facilitam muito. Avaliação também das marcas, né? Avaliação saúde financeira, etc. Então, isso a gente também faz para trazer também parceiros que hoje estão na mesma linha que a Privalha. Muito bom, muito bom. Tecnologia. Quais são os seus... O que você está vivendo desafios? Até porque está ligado ao G, né? Está ligado à tua governança, aquela questão mais de segurança de dados que hoje a gente, né, é o que mais preocupa, eu acho, que as empresas, né? Sim. Como é que vocês estão lidando com isso? O nosso TI é um grande guardião desse negócio, assim. Então, como eu falei, né, a gente transita dados de mais de 1.500 marcas e mais 18 milhões de membros plugados ali, mais o volume de transação que a gente tem por dia. Então, posso garantir que o que mais a gente tem são dados indo para lá e para cá o tempo todo. A segurança, sem dúvida, é a nossa grande preocupação nesse processo, né? Então, por a gente também estar dentro desse ecossistema da VP, esse ecossistema todo, então a gente já migrou com essa proteção de dados muito forte. Então, hoje o nosso TI fica 100% em Barcelona. 100% não, mas boa parte do nosso time de tech, nossa parte fica em Barcelona. A gente troca com eles todos os dias e a gente está num modelo de transformação também bem grande em tecnologia, sabe? Então, é um pilar também da nossa estratégia. Hoje, todas as áreas têm diversos projetos com tecnologia. Eu até comentei com o Alex, uma das nossas conversas, né? A gente tem um desafio muito grande que é um modelo de eficiência. Então, o modelo de eficiência, ele passa por tecnologia, passa por sair um pouco do Excel e um pouco para automação e um pouco para melhora de processos. Então, a tecnologia tem entrado muito forte nesse ponto, porque a gente está entrando realmente numa fase de transformação. Não é fácil também, apesar da gente ser uma plataforma 100% digital, eu ainda tenho bastante Excel, assim, então é bastante, temos muitos processos, né? E os processos, eles mudam muito, então achar também ferramentas que vão se adaptar e vão fazer é utopia. A gente não vai conseguir ser isso da noite para o dia. Mas é um processo mesmo. Eu acho que a gente está escalando agora, coisas estão ficando mais consolidadas, a gente tem mais maturidade também dos processos, as pessoas também orientadas para essa parte de dados, tecnologia, de automação, facilita realmente, porque ao mesmo ponto entrando no ponto do ESG, né? Os projetos já nascem com esse viés. Então, eles já nascem com essa pegada. Então, já que estamos fazendo isso aqui, vamos fazer certinho? Vamos fazer já. Então, o legal do planejamento estratégico, né? A gente falou também um pouco disso, né, Alex? Do planejamento estratégico da Privalha, que a gente olha também um pouco mais longo prazo. Isso ajuda muito, porque a gente não faz concessão de curto prazo. Então, tem coisas que agora a gente olha e sente uma dor, mas a gente sabe, né? A gente sabe que compensa lá na frente. Então, esse tipo de... esse viés, essa abordagem, ela ajuda muito porque
a gente pensa nos projetos e iniciativas de mais longo prazo. Então, algumas delas, de fato, não vão dar resultado agora, mas a gente acredita no nosso planejamento, a gente acredita no que a gente quer, então vamos em frente, vamos fazer e vamos corrigindo. Então. Agora, o último comentário que eu ia fazer, antes da gente ir para as perguntas finais aqui. Você falou, né? Apesar que a gente já tem muito Excel, né? Cara, eu fico pensando hoje que o Excel nunca acabará. Não. E não é só por isso. Sabe por quê? Porque quem está falando de tecnologia, a gente fala, por exemplo, de ChatGPT, que é a IA generativa, que obviamente ficou a mais famosa, e eu estou falando bastante sobre o Copilot, que é o ChatGPT dentro do pacote Office. Sim. Cara, você imagina, se a gente já usa Excel pra caramba, você imagina quando o Copilot ficar disponível, que ele vai criar as planilhas de Excel sozinhas, cara. Não só a planilha, mas ele cria a análise. A planilha, a análise e vai conectar. Sim. Então, cara, se eu já tenho Excel hoje, cara, eu vou ter muito mais Excel. É o meu RP mais customizável possível. Cara, você imagina que vai aumentar. A galera tá querendo diminuir, mas vai aumentar isso aí. Aliás, aproveitando essa carona do Alex, GPT, você usam lá? Como é que... É uma polêmica esse daí, hein? Pergunta polêmica. Essa pergunta é fácil. Desculpa, não estava no protocolo. Não, essa pergunta é fácil responder. Vai estar na audiência ou não vai estar na audiência? Pessoal, pra caramba. Pra caramba. Quando meu chefe me pede um texto, eu uso o GPT pra dar uma melhorada no texto. Mas para os processos ainda não. Ainda tem essa questão de dados, essa coisa que ainda está, segurança de dados, etc. Então, o que a gente tá fazendo, e aí pegando carona na IA, como eu falei dos projetos, né? Os projetos já nascem com essa visão. Então, já temos projetos que já contemplam IA, mas aí com toda a blindagem, o sistema por trás já vem com IA, então a gente já coloca... Então, assim, a gente está olhando para um monte de oportunidades, né? Agora explodiu, mas isso é muito legal, é muito interessante, assim, eu sou apaixonado também por esse... É muito interessante. Então, assim, a gente está olhando desde possibilidades de... Quando você tira uma foto, então, para vocês saberem também, a gente tem um estúdio dentro da Privalha. Então, grande parte do que a gente mostra hoje no site é produzido internamente. A gente cuida da foto, da imagem, da descrição, das vistas. Fica lá no CD ou não? Fica no escritório. Fica no escritório, em São Paulo. Então, a gente produz milhares de imagens por dia, mas já tem inteligência artificial que já pela imagem já consegue fazer a descrição com tipo de produto. É muito interessante, assim. Então, a gente está namorando uma série de tecnologias nesse sentido para trazer. Bom, não tem também outro caminho, não tem outro caminho. A gente vai nesse negócio. Porque, de fato, assim, o que você falou, né, de trabalho manual, isso acho que não vai morrer mesmo. A gente vai ter ainda, né, a necessidade, mas a gente acredita que o valor das pessoas estão aqui, estão na cabeça, né? Não estão na execução. Ele é um elemento de potencializar o ser humano, e não de trocar. E não vai acabar, não vai acabar. A gente vai migrar para a coisa que importa. Sim. Hoje a gente faz muita coisa que não importa, assim, muita coisa que, infelizmente, é o ônus do processo ali, é o ônus do negócio. Mas no futuro, quando a gente conseguir substituir o que não importa por IA ou por automações, enfim, é colocar de fato as pessoas para aquilo que muda o jogo. E quem vai mudar o jogo são as pessoas, não adianta. É isso. O elemento ainda ser humano ainda é um negócio que não vai nem... Não somos descartáveis por enquanto. Não somos. Vamos para as perguntas finais aqui, Thiago, que a gente faz para todos os nossos convidados. Falei bastante, né, hoje. Falou bastante. Ainda bem, né, cara? E tem projetos ainda, não falei todos, então deixa para quinta temporada. A gente fala mais projetos. Boa. Muito bom. Pergunta número 1. Uma frase de impacto, seja ou criada por você ou que você gosta muito, criada por outro autor. Eu gosto de uma frase que eu uso assim na minha vida. O simples é bom. O simples é bom. É isso. Muito bom. O simples é bom. O simples é bom. E eu concordo. Você concorda? Eu tenho uma... Só porque eu vou pegar o gancho da sua, eu vou comentar uma que eu uso. Que, na verdade, eu discutia muito com o Richard, que é o fundador da Live, um dos co-founders da Live, né? E a gente brincava em cima de uma frase que é: a simplicidade é a complexidade resolvida. Exato. E eu acho que, assim... Isso é muito legal, né, cara? Que você fala, cara, tá super simples. Cara, pra você chegar no simples, cara, você pensou. Exato.
cara, é isso, mas você resolveu um complexo, você chegou no simples. Exato. Então, Concordo. assim, eu gosto muito disso, porque eu acho que na minha essência, e dá pra abrir ramificações atrás dessa frase. Eu acho que sou uma pessoa simples, então me considero uma pessoa, eu gosto das coisas simples, então o simples geralmente me traz mais alegria do que o complexo, o glamouroso, etc. Então eu sou uma pessoa mais simples. O outro lado também, assim, acho que uma das minhas virtudes é tentar simplificar o complexo. Então, onde tá... A pessoa fala, eu chego assim, hoje eu tenho a oportunidade lá de liderar 9 áreas. Eu acho que eu não manjo nenhuma, eu falei para eles. Eu falei, eu não entendo nada do que vocês fazem. Mas se eu puder aportar algum tipo de valor, o meu maior aporte de valor, ele tá em tentar simplificar, em conectar as pessoas e simplificar processo, simplificar a vida das pessoas. Então, eu gosto bastante das coisas simples, porque você vai pro complexo, ele não é executável. Então, eu prefiro ver coisas rodando, ver coisas acontecendo, e a gente vai ajustando e vai melhorando com o tempo. Boa. Ô, Thiago, e um conselho que você recebeu que foi mais relevante? Aí acho que dá para ir no ponto de carreira, assim, sabe? Eu acho que falando um pouco de carreira, eu gosto muito dessa parte também de gestão de pessoas, de ajudar. Então também eu tô na minha fase de retribuir, assim, de voltar. Eu sempre trabalhei bastante por observação, assim, sabe? Por estar perto das pessoas, por conectar. Então, uma coisa que foi muito legal, que marcou, assim, a minha carreira, uma vez eu bem jovem, assim, no começo, eu tinha 17, 18 anos e tinha um gerente de suprimentos que eu gostava muito, assim, eu admirava ele, então eu sempre ficava reparando, caramba, uma vez ele conversando com um fornecedor em inglês, e eu falei, nossa, que legal, ele vende camisa, ele tem um carrão, ele fala inglês, esse cara é meu herói. E um dia eu analista lá começando, um dia eu tive a curiosidade de chegar nele e falei, cara, o que eu preciso fazer para um dia chegar que nem você? E ele saiu da mesa dele, veio até mim, me abraçou e me apontou assim pro CEO e falou assim para mim, mira nele, se tudo der errado, você vai chegar onde eu cheguei. Então esse foi um conselho que eu peguei ali. Acho que, assim, no geral, eu tive muita sorte, assim, de conectar também a pessoas muito legais que me ajudaram também nessa trajetória, pessoas que foram me facilitando também a vida. E hoje, bom, eu tento retribuir um pouco disso, desse conselho, desse aprendizado todo, trabalhando bastante. Eu falo para as pessoas, observem bastante e se espelhem em pessoas legais, não necessariamente ao seu líder ou as pessoas que estão em volta, mas... Olha o todo, faça bastante benchmark, olha o geral, porque no geral tem pessoas muito legais aí que dá pra gente se espelhar e evoluir. Não só na carreira, mas na vida, né? Essa que ele deu é parecida com aquela de mire na lua, né? Mira na lua, não mira na lua, se der errado, mira estrela, senão você tá... Sim. Tá bom. Tenta ser o presidente da república, no mínimo você vai ser prefeito da sua cidade. Próxima pergunta, uma competência que você acha que todos devem dominar? Ai, uma só? Uma só vale uma, essa é a graça do jogo. Uma só? Competência. Acho que resolução de problemas. Resolução de problemas. Resolução de problemas. Todos os dias um prato cai. Então, assim, eu tenho um monte de prato que está girando. Pessoas que resolvem problemas, que são sagazes no sentido do dia a dia ali, eu falo assim, eu nunca fui o mais inteligente. Eu falo, existe uma diferença entre o inteligente e o esperto. Eu acho que eu fui mais esperto do que inteligente. Mas resolver problema foi uma competência que sempre me ajudou. Então, eu sempre fui um cara que eu fui atrás dos problemas. Assim, eu ia de encontro com os problemas. Então, sempre quando surgia um problema no ar, assim, falava, beleza, quem é o dono, quem vai liderar isso daqui? Então, todo mundo geralmente se esconde. Eu sou uma pessoa que eu tentava, pelo menos, levantar
a mão e dizer, daqui pra mim, porque assim, o que eu tenho a perder? É isso. O que eu tenho a perder? Se der errado, já tava dando errado. É isso. Mas se der certo, eu viro herói. Então, eu acho que essa é uma competência que me ajuda, porque Você sabe assim... que essa competência hoje está na lista, né, do estudo The Future of the Jobs, de competências do futuro, é uma das top 10 lá. Eu li a sua apresentação, eu copiei, na verdade. Não, mas é muito boa essa competência. Sim. Eu fazendo benchmark com muito diretor e diretora, tem sido muito citada, assim, na hora de contratação, sabe? Você fala, pô... Sim. Acho que por trás dela tem muita coisa. Muito. O próprio Tem muita ChatGPT... O ChatGPT exige que você tenha resolução, análise crítica, resolução de problemas, porque senão o ChatGPT te substitui. Tem muita por exemplo, coisa. Né? Porque é uma ela tem. competência muito nova e importante. Porque atrás dela tem comunicação, tem raciocínio, tem tirar a bunda da cadeira e ir atrás, tem muita coisa por trás dela. Porque para resolver um problema, é um leque. Você tem que abrir a cabeça. Então, é realmente sair dali da sua zona de conforto e buscar. Eu vou nessa. Tiago, e uma coisa que você acreditou ser verdade e depois mudou de opinião? Eita, essa eu não me preparei para responder. Aí que é legal, Walter. Aí Opa! Essa eu não preparei. Uma que é verdade, depois eu mudei de opinião. Bom, eu achei que o São Paulo ia ser campeão. Tava com um time, montou um timaço. Falei, bom, agora vai, e não foi. Não, mas... deixa eu ver. Bom, acho que eu sempre achei assim, falando um pouco de carreira, eu sempre achei que era um caminho único. Então, tem steps, tem coisas que eu preciso seguir, e tem idade mínima, e tem, sabe, você precisa ser ou parecer algumas coisas para chegar ou para fazer. Então, assim, isso ao longo da minha vida foi desmistificando, assim. Fui vendo que não tinha estereótipo, não tem o tipo, não tem o jeito, não tem a pessoa, não tem idade, não tem nada disso, assim. Então, volta lá o simples, as coisas vão me desenhando. Então, eu achava que tinha, por exemplo, tem que ter uma idade mínima para ocupar tal posição, tem que fazer tal coisa, tem que ter a universidade de Stanford para... Cara, não, geralmente não é. Olha, vou te falar que se geralmente não foi, digamos assim, até agora para você na sua carreira, o que eventualmente era está muito menor. Mas está muito menor, né? Sim. Hoje em dia, com o S, né, do social, e dentro dele a diversidade, hoje em dia a gente está quebrando mais e mais e mais barreiras do estereótipo, né? Exato. Isso é muito então, legal. eu acreditava. A gente tá quebrando muita coisa, né? Sim. Muita coisa. Tinha coisas que, assim... E isso atrapalha mesmo, porque são coisas que você coloca preconceitos ou conselhos ou tradições que você coloca um pouco na cabeça e diz, bom, para isso, logo isso. E não é assim, é muito mais complexo do que isso. Então, acho que os aprendizados foram que, primeiro também não tem fim. Não tem fim, eu cheguei lá. O que eu mais tenho curtido, acho que agora, é apreciar a jornada, sabe? A jornada, eu tô mais apaixonado pela jornada. Tem projeto que eu quero que não acabe. Meu chefe que não me ouça, mas eu tô curtindo, tem coisas que eu tô curtindo tanto tocar, que eu falo, cara, essa reunião é tão legal. Tem coisa que é tão legal quando a gente fala de inovação e tudo. Eu falo, putz, isso aqui vai acabar e eu vou fazer o quê? Tudo bem, tem projeto pra caramba, tem coisa pra caramba pra fazer, mas... esse é o conselho, assim, um pouco eu também tenho dado pro time, tenho dado pra equipe, de curtir mais a jornada. Tem hora que, assim, fala, cara, você já imaginou o alto nível dessa reunião que a gente tá conversando? Olha que legal os assuntos que a gente falou aqui, olha legal a troca que a gente teve. Então, a jornada é mais legal do que o fim. O fim é que, puta, você... Isso eu, por exemplo, que adoro esporte, né? Dentre vários que eu pratico, corrida, bike, mas eu também escalo, né? É exatamente isso, né, cara? Você fala, pô, vamos pro cume, né, cara? Você vai chegar no cume, né? Sim. Cara, na verdade, o divertido é toda a escalada que você fez. Na hora que você chega no cume, lógico, é um pico de alegria gigantesco, mas pra nós ainda tem a volta. Ele acaba rápido. Acaba rápido e tem a volta. Muito rápido. Então, cara, é um negócio você falar, cara, legal, cheguei, curti, animal, incrível, aquela estação... Mas agora eu preciso voltar, preciso descer, né, cara? Preciso fazer as coisas. Só que se você não curtir, for um sofrimento na jornada inteira... Se você botar 100% da sua expectativa no cume... É isso.
Você vai ficar um minuto olhando a É paisagem. um êxtase e vai acabar rápido. E vai acabar rápido. Não, você não volta. Você não volta, Sim, você não vai ter sim. prazer. Cada momento da jornada. Cara, isso não pra é mim- muito legal. o final da jornada. Mas isso é depois de um tempo, Depois de um sabedoria, tempo. você vai É, pegando. isso. Então, assim, conselho para os jovens é curta a jornada. Curta Esse a momento é jornada. muito legal. Então, quando você faz a retrospectiva, cara, eu vivi momentos muito legais na minha carreira e que naquele momento eu acho que eu não curti. Eu acho que eu não curti tudo que eu deveria ter curtido, assim. Hoje, na memória, aquela memória nostálgica, me faz lembrar e dar umas boas risadas, mas assim, agora eu tô muito mais atento, muito mais prestando atenção Se nisso. você reparar na nossa memória, momentos marcantes, muitos deles são erros, são coisas que deram Sim. ruins, são perrengues que a gente passou Isso. e que hoje a gente olha pro perrengue e fala, cara, ainda bem que tem, porque é muito mais E só divertido, somos né, o que cara? somos porque erramos. Porque erramos Isso, e passou só por somos o que perrengue, somos né, cara? Porque se a gente não tivesse errado, não tivesse batido a cara na parede, a gente não estaria aqui. Então isso é muito legal. E momentos como esse aqui. Esse momento pra mim, olha que legal Muito a gente bacana. poder estar aqui, falar e somar conhecimentos. Então Muito isso pra mim legal. acho que Muito bom. não E sei se eu para respondo. fechar, Thiago, parece fácil essa pergunta, mas para muitos convidados não é. Pois é. Escolha uma música que a gente vai colocar na nossa playlist aqui no nosso campus para os Eu nossos acho que eu vou. alunos. Ih, Só que você tem que contar alguma história. Falar, essa música eu Sim. escolhi porque ela tem um representativo de tal. ixi. É difícil, porque é uma Ó, só, né, cara? É uma só. É uma. É uma só. É. tiro de só, E eu não- cara. prata. O mais legal, tá? Eu não li isso aqui. Então, tudo que eu tô respondendo pra vocês aqui é do meu coração. Então, eu não pensei nisso, mas eu vou contar então a história de música, então, né? Eu quando eu era adolescente, eu tinha grupo de pagode. Boa. Então, eu sou do. Não parece, mas Você eu. parece o Vavá, da época da cara metade. cara, Era. essa antiga. Vavá, Catinguelê, eu gostava dessa tá. galera. Do Raça Negra, então eu sou do Belo, então eu sou dessa época. Então a gente tinha lá como adolescente um grupinho de pagode, que a gente tocava ali na escolinha, tocava nos lugares ali. Aí teve um momento da minha vida que eu tinha que escolher entre ou trabalhar, ou viver de música. Músicas, eu só tava gastando dinheiro. Então virou mais um hobby depois da minha vida, mas até hoje eu ainda flerto com o pagode, então com a música, o samba. Mas você fazia o quê? Não. Eu tocava percussão, Tocava percussão. mas hoje eu aprendi a arranhar um pouco no cavaquinho, então eu dou umas arranhadinhas com o cavaquinho para quando tem um churrasquinho assim com a rapaziada, a gente sempre faz uma graça, uma brincadeira ali. Mas pensando rapidamente agora na música, então eu vou colocar A Gente Não Vai Errar, do Thiaguinho, e se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar. Então, acho que resume um pouco do que a gente falou aqui. Legal. Então, é possível A errar. gente não vai errar. Thiaguinho, será que eu conheço aqui, rapaz? Vamos ver. Não sei se o nome da música é essa, mas... Vou tentar achar aqui, hein? Será que o nome da música é essa, hein? Eu achei aqui, A Gente Não Vai Errar, mas é uma playlist, vamos ver. Aqui, acho que é essa aqui, hein? Beleza, já adicionei aqui, hein? Thiaguinho, A Gente Não Vai Errar. Tá bom, acho que é essa. Muito bom, muito bom. O que essa música te traz? Eu adoro ficar com meus amigos, adoro Alegria. a resenha, eu gosto da resenha, eu gosto de estar junto com a galera, então, geralmente nesse momento eu tô naquele momento de, eu tô fora de si, eu tô fora dos problemas, então, esse ambiente assim me deixa mais pela resenha da galera, das pessoas, de estar conectado também, do que a música em si. A música é só desculpa. Só desculpa. Walter, Muito bom. muito Olha, obrigado. Alex, obrigado também pela oportunidade. Tiago, foi um grande prazer aí Prazer foi te meu. conhecer e ter essa interlocução contigo, tá? E muito, muito bacana estar O com prazer você. foi Thiago, meu. brigadão por tudo. Que isso, estamos E às ordens. É isso aí. A galera deve ter, como eu disse, né? Prometemos, o Thiago entregou para nós, Walter, muitas Opa! ações práticas. Então, se você gostou, compartilhe com as pessoas. Afinal de contas, estamos construindo aqui justamente para compartilhar todo esse conhecimento e esperamos que o SD, com uma coisa super importante, cada vez mais tenha projetos dentro da sua empresa, dentro da nossa empresa, para a gente fazer um planeta cada vez mais sustentável. Um abraço e até o próximo Supply Talks.